Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante sobre a síndrome de burnout, cuidando do cuidador. Meu nome é Eliana Ortiz, eu sou enfermeira, aromaterapeuta, especialista em óleos essenciais, terapeuta holística e pós-graduada em enfermagem aromaterapeuta. E o que vamos aprender e refletir hoje é o seguinte: se você se identifica nessa situação, se você conhece algum colega de trabalho que se identifica, compreender alguns aspectos da síndrome de burnout, analisar todas as fases e o momento de começar a tratar, intensificar a prevenção num conceito do autocuidado, através da responsabilidadade de cuidarmos da nossa saúde mental e da nossa autoestima. E o que é a síndrome de burnout? O termo de burnout resultou da junção de burnout, que é queima, e out, que é o exterior. E se caracteriza na combustão, queima de energia, um tipo de estresse ocupacional relacionado ao excesso de trabalho, resultando danos emocionais com consequências físicas. 1 a cada 3 brasileiros sofrem da síndrome de burnout, o que representa mais de 30 milhões de brasileiros afetados. O termo de burnout foi inicialmente utilizado em 1953, em uma publicação de estudo de caso conhecido como Miss Jones, onde relata a problemática de uma enfermeira psiquiatra desiludida com seu trabalho. Em 1960, outra publicação realizada também foi conhecida, a Burnout Case, sendo um relato de caso de um arquiteto que abandonou a sua profissão devido ao sentimento de desilusão profissional. Desde então, em 1974, o médico psicanalista, o Freudenberg, observou o desgaste do humor e da motivação de profissionais de saúde com os quais ele trabalhava. Inclusive, ele sofreu da síndrome de burnout. Em 1966, a Previdência Social regulamenta a síndrome como uma síndrome de transtorno mental e de comportamento relacionado ao esgotamento mental com o trabalho. E desde esse ano, janeiro de 2022, é considerado pela Organização Mundial de Saúde um fenômeno ocupacional, através da Resolução 2293 de 2021, Classificação Internacional das Doenças. Ela tem um CID, que é o CID-11. E quais as fases da síndrome de burnout? Essas fases, elas não necessariamente seguem uma sequência, tá? Mas de acordo com todos os estudos, de todos os psicanalistas que entraram numa conclusão que esses 10 fatores, né, esses 10 sintomas, eles estão presentes para finalizar um diagnóstico. Primeiro, a necessidade de aprovação constante. Todo profissional que tem a síndrome, né, que começa a ter os sintomas da síndrome, ele tenta provar o seu valor de uma forma excessiva, ele tem uma ambição excessiva, ele quer sempre ser o melhor, ele quer fazer o melhor que ele pode em relação ao trabalho. Na segunda fase, é um acúmulo de trabalho de responsabilidade. Quanto mais ele quer fazer, mais ele acumula trabalho, mais ele é imediatista, mais ele quer fazer sozinho, tá? Então, uma das visões que nós temos é aquele funcionário que não gosta de participar, de trabalhar em equipe. Pode deixar que eu faço, voltado ao hospital, à área da saúde, pode deixar que os meus pacientes eu cuido, pode deixar, ele não pede ajuda, ele gosta de trabalhar sozinho. E nisso nós vamos para a terceira fase, né? Que ele acaba omitindo as necessidades pessoais dele sociais. Somente o trabalho. Ele deixa, inclusive, de comer, ele deixa de dormir, ele deixa de fazer qualquer lazer, de sair com a família, porque ele só pensa no trabalho. Tudo perde sentido para ele, a não ser o trabalho. E na quarta fase, nós temos a fuga dos problemas, tá?
ele evita, né? Ele evita conflitos, ele evita aparecer, ele evita se confrontar, e ele passa a achar que somente o serviço dele, somente o trabalho dele é mais importante e é o melhor. E é onde começa a aparecer os sintomas físicos nessa fase, né? Quando ele começa a fugir dos problemas, ele começa a ter dor de cabeça, ele começa a ter enxaqueca, ele começa a ter problemas gastrointestinais, tá? Falta de apetite, começa a procurar alguns vícios para sanar alguns dos sintomas emocionais. E na quinta fase, começa a negação, a impaciência e a irritabilidade. Nessa hora, já é percebível pela equipe, por causa da agressividade, dessa irritabilidade que essa pessoa começa a ter, tá? Ela começa a negar os seus problemas, as pessoas começam a ver, mas ela não consegue enxergar. Ela começa a perder o seu valor, ela começa a ter o cinismo da situação. E agressão são sinais claros. Porque antes, lá no começo, né, ele tinha muito gás, né, para trabalhar, né? Ele tanto se esforçava que ele deixava de fazer as coisas pessoais dele para trabalhar. Já nesta fase, ele começa a perder o valor, ele começa a não ter mais esse gás para trabalhar, tá? E é onde começa, na sexta fase, o afastamento social. Cria uma aversão à reunião e o isolamento é inevitável, tá? Ele começa a se afastar como se ele precisasse juntar uma estratégia para poder resolver o seu problema. Porém, essa é uma fase também onde já começa a agravar os sintomas da síndrome. Na sétima fase, há mudanças claras no comportamento. Não tem quem não perceba. Ele perde totalmente o humor e as brincadeiras, né, que antes eram saudáveis entre uma equipe, né, entre um grupo de profissionais, hoje são difíceis de aceitar. Tá? Há mudanças estranhas, evidentes no comportamento diário, tá? Nas atividades diárias. É aqui também onde a pessoa começa a ter lapsos de memória, tá? Na fase 7, na fase 8, ela começa a ter lapsos de memória, ela começa a fazer uma coisa e não termina. Ela vai para pegar alguma coisa ou fazer alguma coisa e pergunta: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim procurar aqui? Tá? Então começa a ter um péssimo desempenho também na sua parte profissional. E nessa parte, nessa fase da oitava, que é a despersonalização, a pessoa ela entra já no piloto automático. Ela já não sabe mais o que ela está fazendo. Ela perde o contato de si mesma e ela consegue enxergar isso. Ela consegue agora enxergar que eu não era assim e eu me tornei assim. Só que ela não consegue, ela consegue ver, mas ela não consegue aceitar. A prioridade para falar com as pessoas é sempre por e-mail, mensagem, recados. Ela não consegue ter um olho a olho, ela tem uma dificuldade muito grande disso e ela mesma não se reconhece. Na oitava fase, temos os sintomas claros de depressão. A vida perde sentido, a falta de esperança é nítida, junto com o isolamento social. Tá? Então, aqui já é um sinal mais do que de alerta, né, de que esse profissional ele realmente precisa de ajuda, né? E o esgotamento, né, que é a síndrome mesmo de burnout, é na fase 10, tá? É quando a exaustão completa, um colapso tanto do físico quanto do mental. Primeiro começou o mental e depois, né, por ser uma doenças psicossomáticas, passou para o físico. E esse estágio é emergencial. A ajuda profissional deve ser buscada com urgência, tá? Esta visão das pessoas que trabalham, dos supervisores, pessoas que trabalham, pessoas que moram, a procura deve ser
rápida, mesmo que a pessoa não queira, tá? Ela tem que ser levada para um psiquiatra ou para um psicólogo o mais rápido possível. E quais são os sintomas dentro dessas 10 fases? Né? Na parte emocional, tem a irritabilidade, a estafa mental, a mudança de humor, o sentimento. Primeiro você tem aquele sentimento, aquela energia, né? De querer ser o melhor, do perfeccionismo. Depois tem um sentimento de fracasso, nervosismo, insegurança, a pressão. Você tem muita pressão e você começa a dar esses sinais de exaustão, falta de concentração, né? Falta de memorização, desempenho mental nas tarefas e etc. Né? E a parte psicossomática, onde começa a influenciar no nosso físico, o cansaço, a prostração, a falta de energia, dores de cabeça, pressão alta, taquicardia, sudorese, dor no peito, problemas gastrointestinais, alteração do sono, gente. Isso é fundamental, né? A alteração do sono, a alteração do apetite, tanto por comer mais, como também por deixar de comer. Então, são sintomas, inclusive sintomas circulatórios, né? Com propensão ainda a ter AVCs, né? O derrame. Então, assim, a diabetes são problemas físicos que vão piorando cada vez mais. E quem faz o diagnóstico? É através do psicólogo ou do psiquiatra, que avalia os sintomas claros e também avalia a situação do trabalho para fechar o diagnóstico. Lembrando que todos esses sintomas, eles são desencadeados no trabalho, tá? Não se pode levar em conta uma situação, um trauma, qualquer outro problema mental, emocional, de crenças, de traumas anteriores, tá? De infância ou da vida mesmo. Tem que ser decorrente, comprovado que isso seja do seu trabalho, para que se feche o diagnóstico. E esses sintomas podem sim ser confundidos como um estresse normal. Ele vai evoluindo gradativamente, afetando não somente o local de trabalho e a qualidade do trabalho, e refletindo também na sua vida social, no seu relacionamento. Infelizmente, a falta de conhecimento e apoio, tanto da empresa, quanto dos familiares, quanto a sua autoavaliação, pioram o quadro, levando ao isolamento, depressão profunda e, muitas vezes, até o suicídio. Veja nesse vídeo alguns depoimentos de pessoas que sofreram desse mal. Eu me arrumava e começava a chorar. Eu falava, não vou trabalhar. Meu nome é Beatriz, eu tenho 25 anos e eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout aproximadamente uns 2 anos atrás. Eu me chamo Michel, tenho 19 anos e eu descobri que eu tinha burnout quando eu tinha 17 anos. Meu nome é Raquel, tenho 50 anos e fui diagnosticada como síndrome de burnout. Quando eu procurei o psiquiatra, ele fazia um esgotamento mental por conta do seu trabalho. No trabalho ou no estudo também. Eu acordava cansada, eu tinha muito problema com insônia. Taquicardia, coração batendo muito forte, muitos tremores, não conseguia comer. Eu me arrumava e começava a chorar. Eu falava, não vou trabalhar. Durante a minha jornada de trabalho, eu tive muito problema com concentração. As pessoas me diziam que era uma frescura. Você fazia tanto, né? E agora você diminuiu. Cheguei a falar para ele, olha, eu não tô bem. E ele falou assim, não, mas você consegue, eu te conheço. Se fosse uma coisa só do trabalho, todo mundo da sua equipe estaria ruim. Era pressão atrás de pressão. Eu gostaria que as pessoas me falassem o quão importante que é você procurar ajuda. Eu queria que as pessoas me falassem que eu precisava de ajuda. Eu queria que as pessoas me dessem um ombro amigo. Não só oferecer ajuda, mas ver se essa ajuda que você está oferecendo é o que a pessoa está precisando no momento. Raquel,
Será que vale a pena você estar assim, né, por causa do trabalho? Eu acho que devia ser um assunto mais falado, mas não falado de qualquer jeito. Para desacelerar é muito, muito, muito difícil. Em vez de você pegar e zoar a pessoa, em vez de você chamar de doido, por que você pergunta se a pessoa não precisa de ajuda? Aí seria a pessoa falar que você não está sozinho. Não comparar o que a pessoa está passando por o que outras pessoas passam. Porque cada um. A saúde mental, ela é tudo numa pessoa. Ela vai conseguir lidar com o ambiente ali que ela está, ou com as coisas que surgem, com o resultado. Por quê? Porque ela está bem mentalmente. A gente tem que começar a ser mais solidário. Mas eu acho que se as pessoas, desde o início, me dessem esse ombro amigo, eu ia sofrer muito menos com o burnout. Infelizmente, né? Infelizmente. Muitas pessoas, por não conhecer, acabam piorando mais ainda a situação. E eu pergunto, por que, uma vez submetido às mesmas pressões e adversidades, existem profissionais que não são afetados? Né? É a mesma pessoa que trabalha no pronto-socorro, a mesma equipe que trabalha, o mesmo horário, a mesma pressão, uma tem a síndrome e a outra não. O porquê? É o grau de resiliência, é a vulnerabilidade individual de cada um, tá? O que seria essa resiliência? É a forma com que você administra, né, esses problemas, né, juntando inclusive com seus problemas pessoais, é a forma que você administra tudo isso, né? Inclusive, eu vou te perguntar, você acha que o seu serviço e vender coco na praia, qual é o melhor? Você gostaria de trocar o seu serviço e vender coco na praia? Na realidade, a troca, né, de serviço vai muito do que você gosta, do que você quer, né? Daquilo que você tem amor e daquilo que é necessário fazer. Certo? Daquilo que você precisa fazer. Tá? Uma pessoa, ela pode ser feliz trabalhando dentro de uma UTI, dentro de um pronto-socorro, trabalhando com todas as suas divergências, e outra infeliz. Tá? Lembrando que já foi feita uma pesquisa, quem vende coco na praia também tem síndrome de burnout. Porque nós não conhecemos, nós achamos que vender coco na praia é ficar sentadinho lá esperando as pessoas virem. Na realidade, quem vende coco na praia, levanta assim também de madrugada, arruma seus carrinhos, põe seus cocos e sai andando, como a gente vê na praia, andando, vendendo coco e andam em torno de 3, 5, 10 quilômetros por dia. E se vender, ótimo, você volta para ainda reabastecer seu carrinho. Se não vender, pior ainda, você tem que lutar contra a chuva, né? Você tem que torcer para não chover, você tem que torcer para aquela temporada ser boa, para você vender mais coco. Então, cada profissão tem a sua vulnerabilidade, tá? Tem as suas advergências, os seus problemas. Então, nunca você acha, eu vou sair do pronto-socorro e eu vou trabalhar lá no ambulatório, porque lá no ambulatório não faz nada. Só que lá no ambulatório tem pessoas com síndrome de burnout. Então, é a forma com que você vê. Quando você olha para essa imagem aqui, você vê esse copo, ele está quase cheio ou ele está quase vazio? Então, em relação a tudo na sua vida, é a forma que você vê. Eu vejo esse copo quase cheio, falta pouco para ele encher, entendeu? E você pode ver que está acabando já, não dá mais, está quase acabando. Então, muitas vezes não, tudo começa na forma que você aceita todas as diversidades, tá? E você consegue, né, trabalhar. Eu sei que a resiliência ela vem, né, desde a sua infância, as suas crenças e tudo mais. E tudo tem relação a um propósito.
Já ouviu falar? E o que é esse tal de propósito, né? E o propósito, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Então, esse propósito é aquilo que você precisa para você levantar todos os dias e seguir. Fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer porque eu tenho um propósito. Que é o propósito que te faz acordar todos os dias, que te faz ser feliz. O Neymar, por exemplo, se eu chegar para ele e falar para ele, a partir de hoje você vai ser um professor de matemática, é o propósito dele? Não, não é. O propósito dele, acredito eu, que sempre foi jogar bola, né? Ele é feliz jogando bola, ele joga bola muito bem. A gente não consegue atrelar nada ao Neymar, a não ser um jogador de futebol, né? Bem sucedido, né? E como saber ao certo qual é o seu propósito? Tá? Dentro de uma sociedade e dentro das suas crenças, porque muitas vezes as pessoas escolhem ser aquilo que os pais escolheram para nós sermos. Eu vou ser médico porque a minha família toda é médica, meu pai foi, meu avô é, meu tio é, e eu vou ter que ser médico porque eu tenho que seguir, tá? Ou eu vou ao contrário de tudo, entendeu? E vivo a vida inteira em cima de uma divergência, era para mim ser aquilo e eu não fui. Tá? E num mundo cada vez mais atualizado, sendo mais fácil, sendo muito fácil eu ser qualquer coisa. Porque se eu quiser ser uma enfermeira, eu faço a faculdade. Terminando a faculdade, eu quero ser nutricionista. Eu posso ser nutricionista. Se eu quiser ser uma arquiteta no meio do caminho, eu posso ser uma arquiteta. Então, quando eu posso ser o que eu quiser, eu tenho mais dificuldade de encontrar o meu propósito, o que me faz feliz, ou o que faz a sociedade feliz, ou o que faz a minha família feliz, ou o que faz, inclusive, o meu bolso ser feliz. Tá? Então, são muitas coisas, né, que está, sim, influenciado nessa tal resiliência. Vivemos no mundo da liberdade, onde eu posso ser o que eu quiser, como eu já disse, dificultando eu de descobrir a minha essência, né? O meu propósito. Somos escravos dessa liberdade, somos escravos, sabe, dessa liberdade em excesso, porque nos causa angústia, porque vai chegar uma hora na vida, por exemplo, você está com 50 anos e você não foi o que você quer ser, tá? E sabe o que significa essa pizza? É um exemplo que eu sempre dou. Você vai numa pizzaria com a sua família, você chama um garçom, ele te dá um livro, né, desta grossura, e você vira página e página de opções de pizza. Pizza com abobrinha, com creme de leite, pizza de mussarela, pizza de queijo, de tudo quanto é jeito, pizza de tudo quanto é jeito, né? Romeu e Julieta, Chitãozinho, Chororó, tudo quanto é jeito tem de pizza, tá? Aí você fala assim para sua esposa, escolhe você. Não, pode escolher você. Fala para não, pode escolher você. Aí sabe o que você escolhe? Vê uma pizza de calabresa, porque você vai escolher o que é mais seguro para você, na circunstância que nós estamos vivendo. Uma que você vai comer aquela pizza, você está com a criançada, está com fome, então você vai escolher o que é mais fácil, o caminho mais fácil. Me vê uma pizza de calabresa, me vê uma pizza de mussarela, portuguesa, entendeu? Então, assim, por quê? Porque nós temos muita escolha, nós temos muita liberdade, o que antigamente não era assim, né? Nós não tínhamos muita escolha. Então, às vezes não. A liberdade em excesso causa, sim, angústia. E como é tratado a síndrome de burnout? Como? Ela é tratada, ela é diagnosticada e tratada, né, por psicólogo ou psiquiatra. Eles tratam junto com uma medicação alopática, aquelas faixas pretas, remédio de faixa preta, remédio para você dormir, remédio para equilibrar, né, os hormônios, vários remédios. Eles são escolhidos para fazer o tratamento e a psicoterapia, certo? E aqui na parte de baixo, eu convido vocês, depois de todas essas informações, a fazer uma autoanálise, tá? E usar essas 3 opções, que com essas 3 opções, nós conseguimos, gente, evitar a síndrome de burnout mais de que 80%. Dos casos, tá? As terapias alternativas são terapias do SUS. São várias terapias
que você pode sim usar para a segurança, para o conforto, para o seu melhor sistema emocional, tá? Para o seu sistema, não só emocional, como o seu sistema físico, né? Então, nessas terapias complementares, eu vou falar da aromaterapia, tá? Porque eu vou puxar assim sardinha para o meu lado, porque eu tenho vários pacientes que conseguiram somente com a aromaterapia e mudanças de comportamento, a sanar, a evitar. Pessoas que estavam lá no grau 6, elas conseguiram, sabe, sim, sair de todo esse ciclo, de todos os sintomas da síndrome, tá? Então, a aromaterapia e as mudanças de comportamento, tá? Os óleos essenciais, eles não são cheirinhos, eles não são aromas, tá? Eles são substâncias químicas, tá bom? Então, as mudanças também de comportamento, mudanças como nós precisamos mover nosso corpo, nós precisamos fazer um exercício, mas esse exercício não precisa ser uma academia, que seja uma caminhada, levar o cachorro para passear com as crianças, nós precisamos ter lazer, nós precisamos nos desconectar do nosso serviço, nós precisamos passear, nós precisamos comer bem, analisar o que a gente come, nós precisamos beber água. São simples fatos, né? Coisas tão simples do nosso dia a dia. Nós precisamos dormir bem, nós precisamos tirar um dia para falar, hoje eu não vou fazer nada. Ai, nossa, mas é difícil, mas você precisa. Nós estamos falando da sua saúde mental, do que você pode evitar fazendo isso, né? Dando valor ao seu sono. Certo? Então, essas terapias e essas mudanças são fantásticas. A aromaterapia, né, o que ela pode fazer? Falando da aromaterapia, quando nós inalamos um óleo essencial puro de grau terapêutico, nós inalamos moléculas químicas, isso mesmo, tá? E passa pelo nosso nariz. Aqui no nosso nariz nós temos temos neuroreceptores que captam essas moléculas e levam para o nosso sistema límbico. Sabe onde é o nosso sistema límbico? É a nossa caixinha lá dentro da nossa cabeça, que é responsável por controlar nossas emoções, todas as nossas emoções, alegria, tristeza, a raiva, tudo que nós sentimos está lá nas emoções. E o aprendizado, a memória e o equilíbrio de muitos hormônios. Quando nós inalamos um óleo essencial, nós conseguimos ativar e equilibrar tudo isso. Então, isso são casos científicos, isso é comprovado cientificamente. Tá? Que um óleo essencial ele pode sim mudar toda a organização do seu sistema emocional. E aqui está alguns benefícios que eles podem fazer. São estimulantes do sistema nervoso, agindo na produção da dopamina e do equilíbrio do cortisol e outros hormônios. Ele faz a desobstrução das vias aéreas, oxigenando melhor o cérebro. Quando você oxigena melhor o cérebro, você consegue aprender mais, estudar mais e ter memorização. Produz sensação de bem-estar, alegria, foco e a memorização. Ela tem ação, os óleos têm uma ação ansiolítica, relaxante e insônia. Isso mesmo, para insônia, proporcionando melhor qualidade do sono. O sono ele é importantíssimo para a nossa vida. Tá? E os óleos essenciais, ele pode te ajudar a proporcionar, assim, um bom sono. Uma forma natural de prevenir, proteger, tratar, equilibrar o seu sistema emocional e mental, tá? Inclusive o seu sistema físico também, tá? Então, consulte um especialista. Se você precisar, eu tô aqui para te ajudar, tá? Mas consulte um especialista que ele vai dar-te todas as orientações. E sobre as mudanças de vida, faça atividade física, estimule a dopamina, avalie as condições do seu trabalho. Saiba dizer não, sabe por quê? Muitas vezes essa pressão do nosso trabalho faz parte de nós, do nosso perfeccionismo, do nosso ego. Tá? Preste muita atenção nas muletas, cigarro, bebida alcoólica, remédio e outros vícios
que dão um alívio temporário e um efeito colateral gravíssimo depois. Priorize na sua vida a qualidade do sono, o seu lazer e as terapias alternativas. Medite, tá? Muita gente não sabe nem o que é meditar e não sabe a importância de uma meditação 15 minutos por dia, como ela faz a diferença. Inale um óleo essencial e faça a medicação. Você vai ver a diferença que isso faz. Esta foi a forma que eu encontrei para passar para vocês um pouco sobre a síndrome de burnout, tá? Aqui são as referências bibliográficas que eu usei para esse tema, tá? E gostaria de fazer um convite com você. Reflita comigo. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. É absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, pelos seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que está hoje. Sendo assim, somente você poderá mudar essa circunstância. Paulo Vieira. E aqui eu deixo meu muito obrigada.